Olá, sejam bem-vindos. Esse é o Acredite ou Não. Sabe aquelas noites de calor que você precisa dormir descoberto? Mas, ao mesmo tempo, quando se descobre é atacado por pernilongos e você fica indeciso se encara o calor ou os mosquitos. Ou quando você abre o pote de açúcar e ele está repleto de formigas. E o que é pior do que uma barata? Uma barata voadora. Nós sabemos o quanto são chatos e inconvenientes os insetos e já imaginamos diversas vezes o mundo livre dessa praga. Mas como seria esse mundo? Melhor? Pior? É o que vamos ver agora nesse vídeo. Acredite ou não, como seria o mundo sem insetos? Os insetos estão em todos os lugares. Eles são, de longe, os animais mais comuns em nosso planeta. Mais de 1,5 milhões de espécies já foram catalogadas. Isso é 3 vezes maior do que todos os demais animais combinados. E, mesmo assim, é sabido que a maioria deles ainda não foi descoberta. É raro encontrar alguém que não sinta repúdio ao ver 6 patas de um inseto rastejando em nosso corpo. E isso, de certa forma, é irônico, uma vez que a maioria deles é inofensiva aos humanos. Basta um peteleco ou uma aceno e eles vão embora. Acredite ou não, os insetos têm mais medo dos humanos do que o inverso. Se os insetos desaparecessem da noite para o dia, ficaríamos livres de suas picadas, coceiras, alergias e zumbidos. Muito mais do que isso, o flagelo das doenças propagadas por insetos, que infectam milhões e matam 1 milhão de pessoas por ano, acabaria. De todas as enfermidades causadas por vetor, a mais letal é a malária. Estima-se que tenha causado 660 mil mortes em 2010. No entanto, a doença que mais cresce em número de vítimas no mundo é a dengue, cuja incidência aumentou 30 vezes nos últimos 50 anos. E agora estamos enfrentando uma epidemia do Zika vírus. Isso tudo acabaria no mundo sem insetos. Os agricultores também não precisariam mais usar agrotóxicos. Mais de 2,5 milhões de toneladas são gastos por ano para proteger as culturas de pragas de insetos famintos. Você não precisaria mais gastar dinheiro com inseticidas ou repelentes e armadilhas para moscas. Malditas moscas! Estaríamos livres delas para sempre. Sim, são muitos benefícios que o fim dos insetos nos trariam. Mas, será que seria somente esse sonho descrito? A resposta é não. Se os insetos desaparecessem, o mundo iria desmoronar. Os contras superam as vantagens. É o que disse Gog Davidovit, um professor nos departamentos de Etimologia e Ecologia e Biologia Evolutiva na Universidade do Arizona. Para começar, aproximadamente 80% de todas as plantas do mundo são angiospermas, ou plantas com flores. A fim de reproduzir, essas plantas devem possuir pólen fisicamente transferido dentro de uma outra flor. Em casos raros, o vento, a água ou os animais, como pássaros e morcegos, fazem o truque, mas a grande maioria do trabalho de polinização é feita pelos insetos, incluindo as abelhas, escaravelhos, moscas e borboletas. Sem esses insetos polinizadores, a maioria das plantas do planeta vai desaparecer. Isso significa que, nesse cenário inseto-apocalíptico, 50 a 90% de toda a alimentação humana estaria comprometida. Porque essa é a fatia proveniente de plantas com flores. Plantas com flores incluem grãos básicos, como arroz e trigo, bem como frutas e legumes. Além disso, plantas com flores indiretamente colocam a comida em nossas barrigas, pois elas são as fontes de alimento de animais que comemos, desde vacas a galinhas e até mesmo a maioria dos peixes de água doce. Resumindo, a maioria de nossos alimentos são inseto-dependentes. Então, se os insetos desaparecessem, um monte de mamíferos e aves desapareceriam, em um efeito dominó afetando diversas espécies, incluindo a nossa.
muito rapidamente perderíamos os insetívoros regulares, animais que se alimentam de insetos. Encontramos insetívoros entre aves, peixes, répteis, anfíbios e mamíferos. Em seguida, animais que se alimentassem desses insetívoros iriam morrer, e assim por diante, num efeito em cascata. A cadeia alimentar e o ecossistema estariam comprometidos. Muitos insetos são predadores ou parasitas, sejam de plantas ou de outros insetos ou animais, incluindo pessoas. Esses insetos são importantes na natureza para ajudar a manter a população de pragas, que são outros insetos ou ervas daninhas, em um nível tolerável. Chamamos isso de equilíbrio da natureza. Insetos predadores e parasitas são muito valiosos quando atacam outros animais ou plantas que consideramos pragas. Sem esses insetos, pragas iriam acelerar o processo da cadeia alimentar, destruindo lavouras e pastos e deixando milhares sem comida. Animais seriam extintos a curto prazo. Árvores morreriam e a taxa de mortalidade humana iria se descontrolar. E isso se aumentaria exponencialmente com todos esses corpos de animais, humanos e vegetação morta que demorariam muito para se decompor do que em um mundo repleto de insetos. Isso porque insetos, juntamente com bactérias e fungos, servem como importantes decompositores de matéria orgânica. Sem insetos, o mundo estaria amontoado com matéria orgânica morta e fétida. A vida nunca mais seria como a conhecemos e o sistema entraria em profundo colapso. Com fome, desemprego em massa e o caos no sistema de saúde mundial. Adicionando um toque poético ao nosso apocalipse, o mel e a seda, duas das substâncias mais altamente valorizadas na história da humanidade através de séculos de comércio, desapareceriam, uma vez que ambos são produtos de insetos. E se você acha que estamos completamente livres desse apocalipse, pense de novo. Para dar um exemplo, a tripla ameaça de exposição a pesticidas, doenças e a perda de habitat dizimou abelhas selvagens nos últimos anos, o que gerou um alarme na comunidade científica. Acredita-se que, somente sem as abelhas seríamos extintos em 4 anos. No geral, os tempos estão difíceis para muitos insetos, e esse vídeo nos dá uma amostra do que seria a vida na sua ausência. Segundo Davidwet, esse fenômeno não é apenas um pensamento abstrato, já está acontecendo. Lembre-se, nós precisamos mais dos insetos do que eles de nós, não existiríamos sem eles. Bem, chegamos ao fim de mais um vídeo. Clique no joinha para nos ajudar e compartilhe nas suas redes sociais. Ajudem seus amigos a conhecerem o Acredite ou Não. Se inscreva para ficar por dentro dos nossos próximos vídeos e, pessoal, até a próxima!